Eu falo agora com o Felipe Guedes. Felipe, você tem atualizações com os bombeiros? Por favor, faça-as. Isso. Oi, Mona Lisa. Continuo aqui acompanhando o controle, o gerenciamento de toda essa situação aqui no centro. O comandante do Corpo de Bombeiros está falando com os jornalistas. Vou tentar falar com o capitão Palumbo, que é porta-voz dos bombeiros. Ele esteve lá agora na área. Como é que está tudo lá, capitão? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, essa tragédia, o Corpo de Bombeiros, desde a 1h30 da manhã, fazendo o combate ao incêndio, depois que houve o colapso. A gente agora está fazendo todo o trabalho para apagar os focos principais, para que depois a gente possa trabalhar literalmente em busca de vítimas, porque o local ainda está bastante perigoso e a gente acredita que se a gente evoluir nessa estratégia, a gente vai conseguir pelo menos localizar as pessoas que estão desaparecidas. Para a gente entender como é que é esse trabalho de buscas naquela montanha de entulho agora que se transformou esse prédio de 26 andares. Agora a gente vai ter que ver exatamente os pontos de acesso, depois que a gente apagar todos os focos, o ponto de acesso principal, onde a gente consiga adentrar, onde a gente consiga verificar a condição ali de local e até de sobreviventes. A gente não tem fechado ainda o número de pessoas que estão desaparecidas, nós temos um registro de pessoas desaparecidas, porque até essa relação ela vai precisar ser atualizada com a Defesa Civil, de forma que a gente tenha ali todas as possíveis vítimas aí do local. Certo de que uma vítima a gente conseguiu visualizar no momento do seu salvamento. O prédio desabou, ela acabou sendo atingida pelo desabamento, então pelo menos uma vítima a gente tem aí. E aí dessa forma a gente vai evoluir num ponto que a gente consiga fazer todos os trabalhos e aí depois remover os escombros e localizar essas vítimas. Pois é, esse resgate das vítimas, das possíveis vítimas que estejam ali dentro dos escombros, ele vai acontecer junto com a remoção de parte desse material. Vai ter que acompanhar junto, porque não há possibilidade que a gente tenha como trabalhar de uma forma dessa. A gente vai ter que trabalhar de forma bem diferente uma da outra. Isso faz com que a gente tenha bastante trabalho. A gente acredita aí que a gente vai ficar um tempo ainda aqui. A gente não dá para fazer uma estimativa, mas pelo menos hoje o dia inteiro para fazer esse trabalho de buscas, e pela condição do local ela vai se estender por mais tempo. Sim. A esperança é que haja bolsões de ar ali no meio daqueles escombros. O Corpo de Bombeiros já tinha feito vistorias nesse prédio, o Corpo de Bombeiros já tinha atuado de forma a verificar o que tinha acontecido aí. Todas as autoridades competentes estavam cientes em relação às condições de segurança desse prédio. Ali ele tinha elevadores que foram substituídos, então esses dutos de ar que eles tinham no meio, pelo poço do elevador, eles acabam formando uma chaminé. Então você tinha muito material combustível, madeira, você tinha papel, papelão, algo que fez com que essa chama se propagasse com rapidez, e a própria estrutura do prédio, sem os elevadores formando aquela chaminé, fez com que causasse o incêndio de forma generalizada na edificação. Essa ocupação irregular, eu estava conversando com uma moradora agora há pouco, disse que tinha um fogão de 2 bocas, ou seja, haviam botijões lá dentro, então tudo isso compromete ainda mais essa questão de segurança. Não, sem dúvida, isso já tinha sido alvo do Corpo de Bombeiros, já tinha sido comunicado todos os fatos e órgãos competentes em relação a esse fato. E agora a gente vai ter que atuar em relação a buscar as vítimas, apagar o fogo, deixar o local em segurança, algo que agora é a única coisa que o Corpo de Bombeiros vai fazer. São 160 homens aqui no local, 57 viaturas, as equipes se revezando desde o início do incêndio, é uma ocorrência muito grande. E a gente vai tocar nessa estratégia até que a gente consiga deixar tudo em segurança e as vítimas também localizadas. 2 frentes, uma no prédio que desabou e outra no prédio em chamas. Exatamente, o prédio em chamas agora ele está sendo totalmente combatido ali pelos autoescadas do Corpo de Bombeiros, jogando água para que a gente consiga apagar todos esses focos, de maneira que a gente consiga também liberar o local para que a gente faça as buscas, que isso é a situação agora mais importante. Certo. Capitão Palumbo, muito obrigado. Porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou ao vivo aqui com a gente no Hora 1. A gente continua acompanhando, portanto, toda essa estrutura que foi montada aqui no Largo do Paissandu. A gente vê computadores, caminhões do Corpo de Bombeiros, tudo isso para programar e organizar essa operação de resgate, que, como a gente ouviu agora do Capitão Palumbo, vai ser uma operação bastante complexa, porque era um prédio muito alto, que veio totalmente abaixo. Então, os bombeiros vão ter que ver possíveis entradas nessa pilha de escombros para começar a buscar indícios de possíveis vítimas. Sim.
e tudo complica ainda mais por ser uma ocupação irregular. Então, eles estão em contato com os líderes da ocupação para saber quantas famílias viviam e os vizinhos, os parentes, os amigos estão tentando localizar as pessoas para saber se quem não foi localizado nesse momento estava em um outro lugar, não estava aqui ontem ou se de fato entra aí pelo número de desaparecidos. Eles trabalham então no momento, Mona Lisa, com 3 possíveis vítimas, 3 pessoas que ainda não foram localizadas aqui na região central nesse desabamento do prédio, Mona Lisa.